Minha mãe ficou com 2 filhos para manter. Minha mãe disse que bebeu inúmeros remédios para abortar-me e não conseguiu. Por fim desistiu e resolveu criar-me. Não fiquei triste, nem revoltada. Talvez seria melhor não existir, porque eu já estava compreendendo que o mundo não é a pétala de rosa. Há sempre algo a escravizá-lo. O vídeo de hoje é sobre Carolina Maria de Jesus, especificamente sobre o Diário de Bitita e a HQ Carolina. Bom, quem viu meu vídeo sobre Quarto de Despejo, esse livrinho aqui, viu que eu gostei muito, que eu fiquei muito comovida e interessada na história da Carolina Maria de Jesus, que é uma história que eu acho que a gente deveria ler e divulgar. É uma história muito interessante para entender a nossa identidade enquanto país, enquanto povo. A Carolina reflete muito sobre os nossos problemas e eu fiquei com muita vontade de ler outras coisas. A discussão do Leia Mulheres foi incrível. E eu pedi então às minhas amigas, companheiras de Leia, para me emprestar os livros que elas tinham. Então a Jus, por querida, me emprestou o Diário de Bitita, que é uma publicação póstuma, vou falar dele logo mais. E a Denise me emprestou a HQ Carolina, tá? Então foram 2 leituras que eu amei fazer e que foram ótimos complementos para a leitura de Quarto de Despejo. E, felizmente, esses livros são livros que a gente consegue achar. Porque a gente está com um problema de que Quarto de Despejo é um livro que vive sumindo nas livrarias. Ele aparece rapidamente, some. Né, um livro que é editado pela Ática e que nesse momento muita gente tem reclamado que não está encontrando. Muita gente falou que queria ler e não conseguiu ler, ou que queria ler porque acompanha as leituras do Leia, mesmo não indo presencialmente, e que não encontrou, tá? Mas eu descobri que esses 2 outros aqui estão disponíveis, felizmente. Eu vou começar falando do Diário de Bitita. Esse livro foi publicado póstumamente, a história de publicação dele é muito esquisita, porque mais ou menos na final da década de 70, a Carolina deu uma entrevista para repórteres franceses e eles pegaram emprestado os manuscritos desse livro aqui. Levaram para a França e nunca mais devolveram. Era um desejo da Carolina, que ela fez para a filha antes de morrer, que ela tentasse resgatar esses originais. Depois que a Carolina morreu, esse livro foi publicado na França sem a prévia autorização dos detentores dos direitos autorais. E a nossa edição de Diário de Bitita é uma tradução do francês. Então traduziram a Carolina para o francês na França, publicaram um livro lá, sem que os herdeiros soubessem. E depois aqui no Brasil, quando foram comprar os direitos para publicação, o livro foi traduzido novamente para o português. Tem algumas diferenças então de estilo, né? O texto da Carolina, como apresentado aqui no Quarto de Despejo, ele é famoso por ter alguns erros gramaticais, né? A Carolina, ela conhece algumas estruturas eruditas até por conta da sua grande instrução, por ser uma grande leitora, mas ela estudou somente 2 anos na escola, né? Ela era uma autodidata, na verdade. E essa edição, e eu acredito que as outras que ela bancou para publicar, Quarto de Alvenaria, Pedaços da Fome, tenham mantido esse estilo dela, né? Então esse estilo com esses erros ortográficos e de concordância verbal e nominal, são basicamente esses os mais presentes. Mas nesse livro aqui, esses erros estão corrigidos, mas a gente tem ainda um estilo de Carolina assim, bem notável, que está presente principalmente nas construções que ela faz metafóricas e de comparação. A Carolina cria muita comparação para falar das coisas, ela cria umas imagens poéticas para falar. E em algumas expressões que a Carolina usava muito, que estão muito presentes no Quarto de Despejo, como, por exemplo, inscientes, quando ela quer falar de pessoas ignorantes, a sucursal do inferno, metáforas da casa para se referir à cidade, então como se São Paulo é a sala de visitas do país, né? Como aqui ela vai, no Quarto de Despejo, ela vai dizer que a favela é o Quarto de Despejo, enfim. Então dá para perceber, para pescar alguma coisa. Eu não sei se no processo de tradução de volta para o português, os tradutores fizeram essa comparação para tentar manter o estilo dela. Então a questão é que assim, existe uma diferença, mas a gente ainda percebe muito da Carolina aqui. Esse livro ele foi publicado então em 82 no Brasil e ele vai falar da infância e juventude da Carolina. É um livro assim
É um ótimo complemento para Quarto de Despejo, porque Quarto de Despejo é um livro onde ela vai falar das agruras da vida do favelado. Então, dessa vida dela em São Paulo, né? Então, ela já com 3 filhos, morando na favela do Canindé. O livro vai indo até perto do período da publicação do livro dela. Diários de Bitita é um livro onde ela vai falar da sua infância e juventude, principalmente em Sacramento, Minas Gerais, a sua cidade. Ela vai passar por algumas outras cidades no processo de tentar arrumar trabalho, então são pequenas cidades ali mais ou menos próximas, e de muita agrura também, porque a Carolina era neta de escravo alforriado. A sua família morava numas espécies de cabana, casa de chão batido, com mato no teto. Era bastante rústica. Nem todo mundo estudava, ela mesma só estudou 2 anos, acabou tendo que abandonar a escola por questão de trabalho. E ela vai falar muito então desse seu processo de aprendizado, da sua relação com o avô, que era uma figura de autoridade, muito respeitada, como um homem muito inteligente. Vai falar da relação complicada dela com a mãe. Eu li esse primeiro fragmento onde a mãe diz que tentou abortá-la algumas vezes. Ela dizia que a mãe preferia o irmão, porque ela tinha um irmão mulato, eram irmãos de pais diferentes, né? E ela dizia que o irmão era mulato, ela era mais escura. Então, ela fala muito sobre essa diferença, sobre esse preconceito entre mestiços e negros, né? Como mestiços, mulatos se achavam superiores de um certo modo, e as outras pessoas também achavam. Ela vai falar da relação conflituosa com a família dela, ela fala muito das tias, dos primos, das madrinhas. Algumas pessoas eram muito boas e caridosas, outras nem tanto. A Carolina dá a entender que ela desde pequena era uma criança muito questionadora e muito observadora também. E as pessoas não gostavam disso, achavam ela meio doida. Então as pessoas diziam que ela era doida, que ela merecia tomar uma surra. Ela começou a ser assim identificada como uma menina meio biruta. Isso só piora depois que ela começa a ler. Existia essa pessoa, que eu acho que era um oficial de justiça, que lia para os analfabetos nessa cidade dela. Então ele lia o jornal, ele lia alguns livros, e isso vai criando nela o amor pela instrução. E quando ela começa a estudar é muito engraçado, porque ela diz que ela tinha preguiça de estudar, que ela também não gostava porque as crianças xingavam ela de preta, de negrinha, de favelada, sei lá o quê. Ela ficava triste. Mas ela começou a tomar gosto pela leitura e ficou muito feliz quando descobriu que sabia ler. E ela tinha muito interesse em ler jornal, em se informar sobre as coisas. E isso foi deixando ela cada vez mais estigmatizada ali no espaço dela, na comunidade dela, porque as pessoas achavam estranho. Ela era marginal em vários sentidos, né? Ela era menina, ela era negra e ela ainda lia. Então as pessoas diziam que ela era feiticeira, que ela lia livros de feitiçaria, que como ela era uma menina assim meio difícil, que falava tudo que pensava, ela lia para fazer feitiço para os outros. Então assim, a Carolina foi alvo de muita violência por conta desse interesse. Inclusive, um pouco mais tarde, ela chegou a ser presa, vítima de uma falsa acusação por causa disso, porque ela lia e as pessoas diziam que ela lia bruxaria, e ela foi presa, ela apanhou, ficou 5 dias sem comer na prisão por isso, assim. Então assim, a Carolina, ela denuncia muito aqui nesse livro o racismo, a misoginia, o machismo, e ela vai denunciar muito. Esse livro aqui é um livro onde a Carolina mostra muito a consciência social, a consciência política, a consciência de classe, porque ela fala o tempo inteiro sobre a exploração do trabalho. Isso está muito evidente nesse livro. A Carolina, quando começa a trabalhar, ela trabalha como doméstica, também trabalha como lavadeira, trabalha como lavradora. E ela fala o tempo inteiro da experiência dela e da sua mãe de serem muito exploradas. Então, de serem contratadas por um determinado valor que o patrão depois não paga, por serem acolhidos como colonos para trabalhar a terra e depois serem expulsos sem mais nem porquê. Sobre esse desejo de ter uma terra para tratar, ela começa a ter uma valorização muito grande dessa noção de ter uma terra própria para plantar, que eu acho que vai culminar na compra do seu sítio no fim da vida, em Parelheiros, né, em São Paulo. E ela vai falando então desse processo de arrumar vários empregos, de ficar muito doente. Ela tem um problema nas pernas que a deixa muito doente, e como ela era muito pobre, ela viaja quilômetros para conseguir tratamento, que nem sempre consegue. Enfim, uma vida de muita dificuldade, muita dificuldade já nessa fase pré-São Paulo, pré-Quarto de Despejo.
A Carolina fala muito também sobre como ela sofre preconceito por viajar sozinha, né? Como ela era uma pessoa, assim, que ela não tinha muito porto seguro, familiar, um lugar para onde voltar, alguém que a protegesse, ela não tinha pai, o avô num determinado momento morre, né? Ela viajou muito sozinha, a pé, as pessoas a identificavam como andarilha e sempre nas piores condições, né? Ficava suja, sem dinheiro, dormindo às vezes na rua. E as pessoas, ela sofria muita discriminação, ela já era muito estigmatizada porque mulher direita não anda sozinha. Mulher direita não trabalha, porque eu tenho um marido para trabalhar por ela, mulher direita tem que cuidar de casa. E ela não tinha essas opções, ela era muito nova, ela não tinha marido, ela não tinha pai, ela estava doente, não tinha como se tratar. Enfim, a situação dela de precariedade, de falta de amparo, ela só era pior por uma série de estigmas que ela acabava carregando, né? E como se fossem, assim, nem tudo ali era escolha, né? Talvez o fato de ler ser instruída era uma escolha, mas o que não significa que fosse uma coisa também ruim ou maligna. Mas o fato dela ser pobre, dela não ter um pai, precisar se cuidar, né? Tudo era motivo para a pessoa ser ainda mais discriminada, né? Então tem momentos aqui muito tristes em que ela vai pedir emprego e as pessoas falam que não vão dar emprego para ela, porque ela tá doente, porque ela tem esse problema nas pernas. Eu não entendi o que é, mas eu sei que ela tinha umas feridas que ficavam muito inflamadas. Ela não disse o nome da doença. E aí as pessoas falam, vai pedir esmola, você não tem como trabalhar doente desse jeito. Aí ela pediu esmola, a pessoa falou, ó, menina da cidade pedindo esmola, vai trabalhar, vagabundo. Então assim, era muito ruim, tudo era um motivo para ela ser descartada, né? Então assim, uma realidade muito pesada. Esse livro, ele tá organizado em tema, né? Ele não é como o quarto de... Apesar dele se chamar Diário de Bitita, ele não é como o quarto de despejo, que é organizado em datas. Ele é organizado em temas. Então ela vai falar da infância... eu vou pular aqui só para vocês terem uma ideia de quais são os capítulos. Os negros, a família, a escola, a fazenda, retorno à cidade, a revolução. A Carolina faz muito comentário sobre política, que ela já... Esse livro aqui, ele foi escrito depois do quarto de despejo, né? Então, assim, a gente já vê aqui várias das reflexões, das preocupações da Carolina em relação à humanidade, à política, à sociedade, à vida da mulher. Aqui, novamente, isso aqui ela tá lembrando do passado, né? Mas já é um livro escrito depois do quarto de despejo. Mas ela vai fazer muitos comentários, então, sobre esse Brasil que tentava se vender uma ideia de um Brasil próspero, de um país do futuro, e ela vai mostrar, nesses dois livros, ela mostra essa outra face, né? Uma face que tentava se esconder. E isso até, de uma certa forma... explica por que os livros dela ficaram escondidos durante tanto tempo, por que ela de uma certa forma foi silenciada, porque era propaganda negativa para o país, né? Então assim, ela estava falando exatamente das mazelas daquilo que não funcionava. Mas o livro então tem essa organização temática que funciona muito bem. Eu não sei se essa organização temática é original dos manuscritos ou se isso foi uma edição francesa, enfim, não sei mesmo. Mas foi um livro que eu adorei ler e que eu acho que assim, tem importância equivalente à do quarto de despejo. Porque assim, que análise e comentário da nossa sociedade, dos nossos preconceitos, das nossas mazelas, dos nossos problemas, por uma pessoa que viveu, né, de dentro. Então assim... muito interessante mesmo. Eu quero ler umas passagens. Eu vou dar uma olhada aqui no meu celular, porque como esse livro é da Ju, eu não rabisquei, eu tirei foto das páginas. Então deixa eu ver aqui quais são para eu ler algumas citações que me marcaram bastante nesse livro. Quando havia um conflito, quem ia preso era o negro. E muitas vezes o negro estava apenas olhando. Os soldados não podiam prender os brancos, então prendiam os pretos. Ter uma pele branca era um escudo, um salvo-conduto. Minha mãe me disse que não ia deixar eu ouvir as leituras do Sr. Manuel Nogueira, que eu estava ficando louca. Aconselhou-me a brincar com as bonecas. Fui brincar, não senti atração, não me emocionei. Não poderia viver tranquila neste mundo que é semelhante a uma casa em desordem. Olha aí a organização com a metáfora da casa. Se me fosse possível lutar para deixá-lo em ordem. Na página 95 ela diz assim... Quando percebi que nem São Benedito, nem o arco-íris, nem as cruzes não faziam eu virar homem, fui me resignando e conformando. Eu deveria ser sempre mulher. Mas mesmo semi-inconformada, eu invejava o meu irmão, que era homem. E o meu irmão me invejava por eu ser mulher. Dizia que a vida das mulheres é menos sacrificada. Não necessita levantar cedo para ir trabalhar. A mulher ganha dinheiro deitada na cama. Eu ia correndo deitar na cama de minha mãe pensando no dinheiro que ia ganhar para comprar pé de moleque. Depois levantava, desfazia a cama com ansiedade procurando dinheiro.
Quando minha mãe via a cama desfeita, dirigia-me um olhar duro e perguntava: o que tá fazendo, cadela? Estou procurando dinheiro. Jerônimo disse-me que as mulheres ganham dinheiro na cama. Eu deitei e vou ver quanto é que eu ganhei. Quero comprar doces. Apanhava. Na página 99, ela faz um comentário de uma atualidade excruciante. Ela diz: as crianças que voltavam da escola falavam do Tomás Antônio Gonzaga, que mataram. Do Frei Caneca, que mataram. Se a princesa Isabel não deixasse o Brasil, também seria morta. Então o mundo é assim? Quando alguém quer ajudar os pobres, os infelizes, eles matam. Bom, então, super recomendação, uma ótima leitura para ler depois, ou antes, ou junto com o Quarto de Despejo. Eu queria muito ler o Casa de Alvenaria, que é o livro que ela publicou depois do Quarto de Despejo, mas esse é um livro raro, um livro muito difícil. Procurei na estante virtual e não encontrei, mas eu vou ainda tentar procurar, porque eu quero muito ler esse livro. Eu acho que deve ser muito interessante, até porque é o livro onde a Carolina vai fazer a crítica da fama que ela vai receber, dessa fama assim meio repentina e meio exagerada, né? Então eu queria muito saber o que ela tem a dizer sobre isso. Bom, vamos falar então agora da HQ Carolina, que saiu pela Veneta em 2016. Os autores são a Sirlene Barbosa e o João Pinheiro. A Sirlene Barbosa é uma professora de português. Aqui na orelha diz que ela é doutoranda, então eu não sei se ela já concluiu o doutorado dela, mas enfim, uma pessoa que sentiu muito a falta da Carolina nas escolas, nas bibliotecas, que percebeu que as pessoas não a conheciam bem e foi então se dedicar a essa pesquisa para produzir essa HQ. O companheiro da Carolina, que é o João Pinheiro, ele é quadrinista, então ele é artista, e ele então, a partir das pesquisas da Sirlene, roteirizou e fez o desenho dessa HQ, que eu gostei demais. Vou mostrar aqui algumas imagens. O João ilustrou algumas das imagens famosas que tem da internet da Carolina, né, já depois da publicação de Quarto de Despejo, então tem algumas fotos dela que ficaram conhecidas que ele reproduziu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa HQ, ela começa com a Carolina no fim da vida, lá no seu sítio em difícil falar isso. Parelheiros, lembrando do passado. E então ele vai falar um pouco, ele vai falar principalmente desse período dela na favela do Canindé, que é o período do Quarto de Despejo, mas ele vai falar também do período posterior, que é quando o livro já foi publicado, ela ficou conhecida, então que eu acredito que é o pedaço que está descrito em Casa de Alvenaria. Ele bota algumas inserções assim de memórias da infância, então do passado, que aí seriam sim então os pedaços aqui do Diário de Bitita. Eu acho que da fonte do que Carolina escreveu, os principais são esses 3 livros, mas eles também foram até a cidade dela, Sacramento, né? A pesquisa envolveu mais material. Mas aqui uma das fotos que eu falei famosas, que eu espero que dê para focar, é a da Clarice Lispector, indo no lançamento do livro. Tem umas outras fotos que foram feitas para publicidade na época que ela estava sendo publicada. Tem essa foto aqui, Salve Ela, Salve a Vedete na Favela, porque a Carolina também foi sambista, né? Ela lançou um LP que eu acho que chamou Quarto de Despejo mesmo. Ela não escrevia só diários, né? Ela escrevia poesias, músicas. Então, essa aqui também é uma outra imagem dessas que tem na internet. Ela, acho que lá no barraco dela. E essa HQ, ela tem um traço, assim, que tenta reproduzir essa dureza do cotidiano dela, né? Da Carolina. Então é um traço, assim, duro, ele mostra uma certa rusticidade. Eu gostei muito, tá? Eu gostei bastante do trabalho do artista. Gostei muito do recorte, da narrativa, achei que foi muito bem feito. Eu li na internet que a Sirlene foi indicada ao Jabuti por essa HQ, eu nem sabia disso, mas achei muito interessante. Vou tentar mostrar aqui um momento. Esse momento é muito legal, que é quando sai uma matéria sobre ela no cruzeiro. Aí ela fica comemorando com os filhos em casa, viva o cruzeiro! E essa HQ, ela tem um material extra muito interessante, porque ela tem aqui uma introdução, né, onde a autora vai falar mais ou menos porque que ela resolveu falar da Carolina, e vai situar ali um pouco a Carolina na história, na literatura, e depois, no final, tem um longo texto assim de complementação, não é longo, não é exagero, mas assim, um texto introdutório bastante bom, que vai falar sobre fases da vida da Carolina. Então assim, começa com Carolina Maria de Jesus, a gente vê que a pesquisa acadêmica foi bem
rigorosa, bem feita, tem várias citações, inclusive de outros pesquisadores, né? Ela vai falando então aqui da vida dela, vai citando as coisas que ela leu, né? O primeiro romance que a Carolina Maria de Jesus leu foi Escrava Isaura. A Carolina também gostava muito de Os Lusíadas, isso tá escrito aqui. Ela falava que lia Os Lusíadas junto com um dicionário, que o povo achava que era um livro de bruxaria, né? O povo de Sacramento achava que o dicionário era um livro de bruxaria. E tem uma longa bibliografia atrás também, falando então de pesquisas, de livros relacionados a ela, né? Então vai falar dessas fases da vida dela em Sacramento, em São Paulo, vai falar também vai fazer um olhar assim meio crítico do lugar da obra dela, né? Então aqui, que seria no pedaço em que fala Carolina na literatura e na literatura negra. Então assim, o objetivo dessa HQ é claramente apresentar Carolina para o mundo, né? Tentar mostrar, situá-la, como é que é o trabalho dela. Eles fazem aqui a lista da obra dela, enfim. E tentar ressaltar a importância dela, que é o que eu também estou tentando fazer com esse vídeo, porque estou muito impressionada com a vida e a obra dessa mulher, que acho que ambos têm grande valor, né? É o valor pelo testemunho, é o valor pelo registro, né? Que embora a Carolina não tenha assim colhido muitos frutos, né? Ela teve um período assim de uns 5 anos aí de sucesso e de um pouco mais de tranquilidade financeira. Depois ela acabou ficando muito pobre novamente, se isolou, foi uma pessoa que foi discriminada no bairro de classe média onde ela foi morar também. Então assim, a vida difícil da Carolina, né? Porque assim, era discriminada em Sacramento, era discriminada dentro da própria família, foi discriminada na favela, né? Como na época dela, né? O recorte histórico desse livro fica um pouco impreciso. Ela cita aqui década de 30, mas a gente vê que tem alguma coisa da década de 20 também. Então, assim, não sei até exatamente quando vai, mas eu acho que até a década de 40, talvez, é de 50 o que tá narrado aqui, porque esse livro aqui já narra de 50. Só que aqui ela não tem nenhum filho ainda, aqui ela tá com os 3 filhos. Mas o que era a mulher nessa primeira metade do século XX, como era assustador uma mulher que estudava, né? Uma mulher que soubesse falar, uma mulher instruída, e uma mulher pobre instruída, né? Uma mulher negra, pobre instruída. Como isso era assustador, né? Como as pessoas viam isso com péssimos olhos. Então ela acabou sendo muito mesmo discriminada em praticamente todos os bens onde ela transitou, né? O que eu acho interessante no Diário de Betty, coisa interessante a ser dita, é que a Carolina ela não se justifica muito, assim, quando ela erra, né? Ela admite que errou, né? Então tem momentos que ela fala que ela era insuportável, que ela tomou uma decisão ruim, que quando houve momentos... Ela teve patrões horríveis, mas teve momentos em que ela teve bons patrões, momentos em que ela trabalhou com pessoas boas, caridosas, respeitosas, trabalhou com as freiras na Santa Casa, e as condições de hospedagem eram boas, o salário era bom, mas ela não aguentava. Ela queria sair porque ela não queria viver rotina de freira, estava cansada. E ela mesma aponta os seus erros. Ah, mas nessa hora eu errei, devia ter ficado mais, devia ter juntado mais dinheiro, né? Essa consciência também, que ela não fica tentando muito justificar. Ela mostra como ela sofre muito. Ela ressalta o tempo inteiro como ela quer ser honesta. Ela fala, não quero roubar, não quero ser corrupta, não quero ser ladra, eu só quero trabalhar honestamente. Mas de como eu era sempre muito difícil, como era uma batalha assim muito dura. Enfim, 2 livros que eu adorei ler, que me impressionaram bastante, que eu recomendo muito para complementar a leitura do Quarto de Despejo. A Carolina virou uma autora que eu quero recomendar para todo mundo, que eu quero que todo mundo leia, que eu quero passar para frente. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá certo? Me digam aí se vocês já leram esses 2 livros, como eu falei, esses a gente encontra para comprar. E o que vocês acharam? E se algum de vocês aí deu sorte de ler os outros livros, né? Os Provérbios, a Antologia Pessoal, Casa Alvenaria, Pedaços da Fome, esses livros aí que estão mais raros. Algumas pessoas falaram comigo no Instagram que já leram sim, tem algumas pessoas que acho que estudam a obra dela e conseguiram chegar nesses livros, indicaram, mas realmente são difíceis. Alguns desses livros são muito caros, chegam a quase R$300 na estante virtual. Mas então vamos aproveitar os que a gente consegue ler e vamos divulgar. É isso então, beijinhos e até a próxima. Tchau!